Olá, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram mais uma semana? Com certeza uma semana boa, né? Dificuldades e desafios todos nós temos, mas com a graça de Deus, firmados na esperança, nós vamos superando cada momento, cada situação. É com muita alegria, então, que nós vamos, no encontro de hoje de espiritualidade missionária, seguir aprofundando a dimensão da espiritualidade eucarística da missa, na dimensão da mesa. Nós vimos já 2 encontros. Quem não acompanhou pode retomar nas quartas-feiras pelo canal. Nós fizemos 2 encontros sobre a dimensão do sacrifício eucarístico. Foram 2 encontros bem profundos. E hoje, então, aprofundando um pouquinho mais, nós vamos ver a dimensão da Eucaristia como ceia do Senhor, como mesa, a dimensão festiva. Muitos de nós conhecemos a experiência de revitalizar fontes. Eu, pelo menos, conheço bem de perto isso e tenho visto alguns documentários. Em lugares onde já houve uma fonte alguma vez e, por acaso, pelo desmatamento, pelas queimadas, essa fonte veio a secar. Se for feito um trabalho de limpeza, né, de replantio de árvores em volta e um aprofundamento, essa fonte volta a brotar, né? Não é que ela nasce de novo, na verdade ela sempre esteve ali, mas ela é revitalizada. Então nós, por meio desses encontros, o que nós estamos fazendo é a revitalização da nossa espiritualidade eucarística, do sentido da missa. Porque nós participamos da missa, né, desde criança, fizemos a primeira comunhão, a maioria de nós na infância, fizemos uma catequese e muitos de nós não tivemos a oportunidade de seguir aprofundando o que significou e o que significa essa espiritualidade eucarística, esse sentido mesmo da missa, o que é mesmo que implica a participação da missa. Não é apenas um preceito, não é apenas uma tradição. É uma fonte que nos alimenta. Então nós vamos descer um pouquinho mais nas fontes da nossa espiritualidade. Vamos cavar um pouquinho para compreender de onde vem essa mesa da Eucaristia. E quais são as fontes que nós vamos buscar? Na fonte da Sagrada Escritura e na fonte da tradição. Eu já disse em outros encontros que nós católicos temos como fonte de revelação principal a Sagrada Escritura, mas também a tradição da Igreja e os documentos do magistério. Então a Eucaristia é memorial de uma ceia. Memorial significa fazer memória, fazer lembrança. É mais do que lembrar, porque é celebrar, é fazer de novo. Aliás, a palavra celebrar significa tornar célebre, tornar importante. Então a Eucaristia ela precisa ser celebrada todos os dias para tornar célebre aquela ceia que Jesus fez com os apóstolos e que faz com cada um de nós em cada Eucaristia. Então nessa busca da profundidade das fontes, nós vamos resgatar algumas imagens que são essenciais da ceia, que é o memorial da ceia do Senhor, que é o cálice da aliança, que é o Cordeiro de Deus. Então esse resgate dessa vivência que nós vamos fazer não é apenas dentro da espiritualidade cristã. Nós vamos trazer desde a parte antropológica, daquilo que é comum de todas as culturas, também das diferentes religiões, da mesma maneira que nós fizemos quando falamos do sacrifício. Um elemento importante é a refeição. Vamos falar então da sacralidade da refeição. Em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as culturas, a refeição é um espaço importante, é um espaço de intimidade e de comunhão. A gente chama para a nossa mesa, ou a gente chama para a nossa casa para comer conosco, ou a gente chama para ir celebrar conosco as pessoas que são próximas, que são íntimas, pessoas com as quais temos um relacionamento de amizade, de confiança. Então a mesa sempre é um lugar de comunhão. E nas diversas religiões, nós podemos encontrar a tradição da refeição sagrada. Então essa ideia de uma refeição sagrada, da mesa como um lugar também de intimidade com Deus,
é uma coisa que reporta as diferentes culturas, né? É uma coisa que é ancestral, está no nosso arquétipo. E é interessante essa ideia da refeição com Deus, é uma imagem muito cara, muito bonita, porque é a possibilidade de sentar-se à mesa e estar em intimidade com o sagrado, com o divino, com o próprio Deus. Então, cada Eucaristia é isso, é a possibilidade de nos sentarmos à mesa com Cristo, de nos sentarmos à mesa com a Trindade, de viver a intimidade e a comunhão com Deus e também com aqueles que compartilham a mesa, que são os nossos irmãos, que é a comunidade. Voltando então para a tradição judaica, que é de onde nós bebemos a nossa tradição cristã, né? A nossa missa, ela está profundamente enraizada na tradição judaica, na experiência da ceia sagrada, da ceia pascal. E a primeira aliança, a aliança celebrada na Páscoa, representa a passagem, a travessia do Mar Vermelho, quando o povo se libertou do Egito através daquela travessia. E antes de fazer a travessia, eles celebraram uma última ceia. Eles tiveram um jantar, né, naquela noite, que eles cumpriram todo um ritual. Esse ritual nós temos a oportunidade de escutá-lo na noite da Páscoa. É claro que Jesus não deixou a missa pronta do jeito que nós vivemos hoje, né? Mas a missa foi sendo estruturada, foi sendo organizada, e lá pelo século III, ela já tinha praticamente a forma que ela tem hoje. Nós vamos retomar alguns desses elementos. Mas assim, nos primeiros tempos, nas primeiras comunidades, logo depois da ressurreição, a celebração da memória da Páscoa de Jesus, né, da ceia pascal ou da refeição sagrada, ela era assim um pouco mais espontânea. Havia a invocação do Espírito Santo, havia a apresentação das oferendas, né, onde eles faziam as ofertas. Havia o memorial da ceia, onde se narrava como é que tinha sido a ceia, do jeito que São Paulo nos traz, né? Havia a comunhão, havia o abraço da paz, havia a fração do pão. Havia a partilha, né, do pão, havia a homilia, né, e havia um compromisso social. O compromisso social se dava nessa dimensão da partilha. Quem é de cultura rural se lembra, né, que o fermento era feito em casa, né? Era fermentado, depois de uma semana, você reformava o fermento e aí faz o pão, depois reforma de novo e faz o pão. Esse costume está sendo resgatado agora, né? Existem muitas lives por aí explicando como fazer um fermento natural, né? Até porque é muito recomendado para a saúde. Então, o que acontecia? Durante o ano inteiro, as pessoas iam reformando o fermento, então comia sempre o pão fermentado. Quando terminava a colheita, para começar o ano seguinte, com a nova colheita, havia essa tradição de começar um fermento novo. Então, para começar um fermento novo, você precisava deixar uns dias sem fermento. Então, você passava uma semana comendo pão sem fermento até esperar o fermento novo. E este pão sem fermento é o pão ácimo, que é o pão usado na ceia pascal do povo judaico e que foi usado por Jesus na celebração da Páscoa, na qual ele instituiu a Eucaristia. O cálice da nova aliança representa o vinho novo, da nova aliança, representa a alegria, a presença do Cristo ressuscitado. Então a Eucaristia é esse pão do céu, esse novo maná. Não é o maná que Moisés deu ao povo, mas é o verdadeiro pão descido do céu. Orígenes, padre do século III, afirmou que Cristo é o alimento das pessoas, nutrimento de suas almas. Ele reconhece a presença dele nas espécies do pão e vinho, em uma forma misteriosa. No entanto, essa presença alegra os discípulos e todos aqueles que o tomam como um vinho novo, não temperado, porque através dele se recebe a remissão dos pecados. Sobre o pão ácimo, na festa judaica da Páscoa, o pão ácimo se tornava sinal da pertença de Israel ao Senhor como uma massa pura, sem fermento. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo retoma essa ideia.
propõe que se jogue fora o fermento velho, símbolo da escravidão, para dar lugar a uma renovação total de nossas vidas. No entanto, na ceia pascal, o pão ázimo significa também o pão da aflição e da indigência. Ele é servido juntamente com ervas amargas para lembrar os sofrimentos e as dificuldades que os hebreus tiveram que enfrentar como escravos no Egito. Então, eles não podiam perder a memória de que eles haviam sofrido no Egito. Por isso, eles precisavam celebrar todo ano. Tem um pensamento que diz assim, que lendo é a gente que tem memória, seguro que tem esperança também. E olha como é importante a gente ter memória, né? Uma coisa que está acontecendo no nosso país talvez seja isso, né? A gente não tem muita memória histórica. O relato da Eucaristia fala também do cálice do vinho a ser consagrado. Esse também é um elemento vindo da tradição judaica. Até hoje, nas sinagogas, a ceia pascal também é marcada pela oferta de um cálice de vinho. Logo depois de recitar os textos bíblicos em memória da libertação do povo de Israel do Egito, quem preside a ceia levanta nas mãos o cálice e pronuncia a bênção. Esta bênção é muito parecida com a oração da missa, quando o celebrante diz ao preparar as oferendas: Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano. Tanto na ceia pascal como na compreensão da fé de Israel, o vinho está ligado também à alegria, por ocasião do surgimento da era messiânica. Assim como o pão ázimo simbolizava o rompimento com a realidade representada pelo fermento velho e aponta para um novo tempo, também a imagem do vinho marca o surgimento da vinda do Messias. É um pouco o que a gente vê lá em João, no relato das bodas de Caná. Jesus que apresenta esse vinho novo na festa do casamento, que simboliza nada mais, nada menos que a nova aliança. Este relato ele nos apresenta a estrutura da celebração eucarística e os seus desdobramentos teológicos. Diz assim: pois não é o pão ou o vinho comum o que recebemos, pois com efeito, do mesmo modo como Jesus Cristo, nosso Salvador, se fez homem pela palavra de Deus e assumiu a carne e o sangue para a nossa salvação, também nos foi ensinado que o alimento sobre o qual foi pronunciada a ação de graças, com as mesmas palavras de Cristo, e depois de transformado, nutre nossa carne e nosso sangue, e é a própria carne e o sangue de Jesus que se encarnou. Os apóstolos, em suas memórias, que chamamos de evangelhos, nos transmitiram a recomendação que Jesus lhes fizera. A seguir, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Conforme o relato de Marcos, enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e passou a eles, e todos beberam. E disse-lhes: Este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Nunca mais deixamos de recordar estas coisas entre nós. Com o que possuímos, socorremos a todos os necessitados e estamos sempre muito unidos uns aos outros. E por todas as coisas com que nos alimentamos, bendizemos o Criador do Universo, por seu Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. No dia do sol, reúnem-se em um mesmo lugar todos os que moram nas cidades ou nos campos.
Leem-se as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas, na medida em que o tempo permite. Terminada a leitura, aquele que preside toma a palavra para aconselhar e exortar os presentes à imitação de tão sublimes ensinamentos. Depois, levantamo-nos todos juntos e elevamos as nossas preces. E ao acabarmos de rezar, apresentam-se o pão, o vinho e a água. Então o que preside eleva ao céu, com todo o seu fervor, preces e ações de graças. E o povo aclama Amém. Por que eu estou lendo isso? Para vocês verem, né, como já estava organizado o rito lá no século III, praticamente da mesma maneira que nós temos hoje. Claro que depois as orações foram sendo escritas e sistematizadas, inclusive nós temos várias orações eucarísticas, né? Mas o essencial da estrutura da liturgia nós já encontramos aqui neste relato de São Justino. Em seguida, faz-se entre os presentes a distribuição e a partilha dos alimentos que foram eucaristizados, que são também enviados aos ausentes por meio dos diáconos. Olha que coisa linda, né? A Eucaristia levada aos ausentes. E também o alimento, porque naquelas refeições eucarísticas, eles também compartilhavam os alimentos. Os que possuem muitos bens dão livremente o que lhes agrada. O que se recolhe é colocado à disposição do que preside. Veja que o que preside não era o padre, como nós temos hoje, né? Não havia os padres ordenados. Era o líder da comunidade, né? Este socorre os órfãos, as viúvas e os que, por doença ou por qualquer outro motivo, se acham em dificuldade, bem como com os prisioneiros e os hóspedes que chegam de viagem. Numa palavra, ele assume o encargo de todos os necessitados. Reunimos-nos todos no dia do sol, que é o domingo, né? Não só porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, criou o mundo, mas também porque neste mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Nesta mesma linha do pensamento da Eucaristia ser celebrada em comunidade, há o depoimento de São Tertuliano, padre da Igreja também do século III, que fez uma bonita descrição da comunidade do norte da África, e ele diz assim: na comunidade cristã, reforçava-se uma única fé, disciplina e esperança solidária. Ali se reza pelas ordens das coisas, a paz no mundo e as autoridades, em cuja responsabilidade está o destino das coisas. Os fiéis se encontravam para ler e comentar as Sagradas Escrituras. Nas reuniões realizadas, há lugar também para as exortações em vista de uma melhor preparação da Sagrada Reunião que se realiza, a qual aponta para a Eucaristia. Muito bem, é muito lindo a gente poder conhecer mais e mais a nossa fé, compreender mais e melhor o que significa a celebração da Eucaristia, para poder viver intensamente, né? E nos tornarmos pessoas eucarísticas, né? Jesus eucarístico, fazei-nos missionários e missionárias eucarísticos. Estamos terminando o ano, é tempo de ação de graças, é tempo de agradecer a Deus. E Eucaristia é justamente isso, ação de graças. Agradeçamos a Deus por tudo o que Ele fez em nossa vida no decorrer deste ano. Rezemos muito para que possamos viver a comunhão, possamos viver como família, como cidade, como povo brasileiro, que possamos resgatar a dimensão da comunhão. Só tem sentido viver a Eucaristia, comungar, participar da comunidade eclesial, se vivermos a comunhão. E na comunhão não há divisão, não há lugar para divisão. Fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço.
que a guerra e que a morte, nós sabemos, o caminho é o amor. Uma pátria mais justa e mais fraterna, onde juntos construímos a unidade, e ninguém é desprezado, porque todos são chamados. Nós sabemos, o caminho é o amor. Um novo sol se levantar, pois nasce hoje a civilização do amanhã. Uma corrente mais forte que o ódio e que a morte. Nós sabemos, o caminho é o amor. A justiça, novo nome para a paz. O amor leva sempre a perdoar. A verdade, a força que nos dá a liberdade. Nós sabemos, o caminho é o amor. Um novo sol se levantar, pois nasce hoje a civilização do amanhã. Uma corrente mais forte que o ódio e que a morte. Nós sabemos, o caminho é o amor. E quem ama irradia com a vida, sabe ver o amor além da dor. Pois o homem se sente solidário com o mundo. Nós sabemos, o caminho é o amor. Um novo sol se levantar, pois nasce hoje a civilização do amanhã. Uma corrente mais forte que o ódio e que a morte. Nós sabemos, o caminho é o amor. Meu irmão, é você que está ao meu lado. Todos filhos de Deus que nos criou. Ele veio a esta terra para unir a humanidade. Nós sabemos, o caminho é o amor. Um novo sol se levantar, pois nasce hoje a civilização do amanhã. Uma corrente mais forte que o ódio e que a morte. Nós sabemos, o caminho é o amor. Um novo sol se levantar, pois nasce hoje a civilização do amanhã.